A saga Harry Potter conta a história de Harry, um garoto com poderes mágicos que é levado para uma instituição que mais lembra uma armadilha dos Jogos Mortais do que uma escola e é manipulado durante 8 filmes a matar um feiticeiro rival por influência de um velho arrombado. Que isso, moço? O que Harry Potter te fez? Que Harry Potter não, o que o Dumbledore te fez? Já assistiu Harry Potter, né, amigo? Não enviou a cartinha. Aqui é a cara do manipulador, Dumbledore. Tu gostava desse Dumbledore, amiga? Amigo, eu gostava dos dois. Qual que tá falando, do primeiro ou do segundo? Do primeiro, tava aparecendo no primeiro, não era? Cara, eu não tinha nada contra esse Dumbledore, não, pra ser sincera. Tu tinha? Aí o outro pra mim... Não, porque o outro pra mim, sei lá. É porque Acho o que outro eu ficou peguei, mais talvez, tempo. não sei. Ele ficou bem mais tempo, então a gente teve mais tempo ali de ver o cara, sabe? Mas antes de dizer por que esse falso herói não é o que os livros e filmes fazem parecer, eu quero deixar claro que eu não esqueci dos outros vilões dessa franquia. Eles também são impiedosos com gente inocente. A diferença é que essas Apareceu pessoas... a JK ali ou foi impressão minha? Apareceu, amiga. É porque eu fiquei pode bem na. pronunciar o Eu nome fiquei dela, não, bem pelo amor de na, Deus. na parte. É o quê? Não pode pronunciar o nome dela, não, pelo amor de Deus. É aquela que não pode ser pronunciada. Aquela que não pode ser nomeada. É nomeada. ainda acham que é mocinho. No caso, o famoso e adorado alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Caraca! Ela tava inspirada, né, quando pensaste no nome. Eu não sabia desses outros dois, não. Wulfric e Brian. Porque assim, ó, só pra deixar claro, assisti os filmes de Harry Potter e escutei alguns audiobooks de Harry Potter. Inclusive, eu tenho aqui um negócio lindíssimo de Harry Potter, que é um livro ilustrado. Talvez depois eu pegue aqui pra dar uma mostrada, ou eu vou estar passando... Melhor ainda, eu vou botar passando alguma coisa enquanto falo, porque aí fica melhor, né? Que tá de noite também pra eu gravar o negócio mostrando o livro ilustrado, fica complicado. Mas caraca, mano, que bagulho bonito. E tem, eu acho que até o quarto só. O que eu comprei é o do Prisioneiro de Azkaban. E caraca, mano, que desenhos lindíssimos. Vou deixar o link da descrição pra quem quiser, mas assim, já vou logo avisando, não é muito barato, tá? Mas é maravilhoso e é lindíssimo. Guardem esse nome porque eu me recuso a falar ele de novo. Pra começar, ele é o diretor da maior escola de magia e bruxaria do mundo. Um cargo importantíssimo que coloca a segurança de centenas de crianças nas mãos dele. Não existe nenhum lugar mais seguro, a não ser talvez Hogwarts. Então eu pergunto... Cara, essa é a maior piada, né? Todo momento, maior Hogwarts, mentira, literalmente. ataque, sobre ataque, estamos sobre ataque. Ele não há lugar mais seguro no mundo. Imagine um lugar menos seguro. Exatamente. Você mãe, você pai. O que você diria pro seu filho se ele chegasse pedindo pra estudar numa escola onde as escadas mudam de lugar, os residentes são espionados nos corredores e assediados no banheiro por fantasmas, Caraca. os alunos são encorajados a jogar uma espécie de futebol americano voador sem proteção, que faz o hockey parecer um esporte seguro, tem uma árvore psicótica, um livro didático que morde, bichos sugadores de alma que não fazem distinção entre ameaças e seres pacíficos e professores que podem ou não estar possuídos por entidades malignas. Bom? Olha, eu acharia um lugar tranquilo pra levar meu filho. Mas eu ia te falar, 90% dessas culpas é culpa do Harry, tá? É, porque ele também saía nos horários que não podia, ia catar coisa que não era pra saber. Não, amiga, mas muita coisa aconteceu porque ele estava ali em Hogwarts, entendeu? Hogwarts. Antes dele entrar era calmo, por isso que era o lugar mais É, seguro do mundo. E entendeu? depois do Harry Potter, aquelas. É o... Desgraça atrás de desgraça. Exatamente. Tem muito marmanjo por aí esperando a tal da carta. Então, eu acho que infelizmente Eu conheço um, galera. Quem falou que eu não recebi? Tá lá até hoje, né, amigo? E vale mencionar que essa é uma escola que foi fundada na Idade Média e que, estruturalmente, continua lá. Não tem câmeras, não tem luz elétrica e nem outras inovações da sociedade moderna que até são utilizadas no mundo bruxo, mas não por essa instituição atrasada. E quanto mais tempo se passa sem esses recursos tecnológicos praticamente... Agora eu tava pensando aqui, né? Será que Hogwarts tem um ventiladorzinho? Ou todo mundo fica abafado, vibes Bridgerton, que não existe ar-condicionado, não existe ventilador, Amiga, é um castelo, eu acredito que seja fresco lá dentro. não existe castelo quente? Porque, sei lá, castelo passa uma vibe de úmido, eu não sei explicar. essenciais hoje em dia, mais despreocupado com o bem-estar dos alunos é o diretor dessa pocilga. Dumbledore foi a pior coisa que já aconteceu por aqui. E agora falando da parte pedagógica. A falta de cuidado desse suposto profissional da educação ao contratar novos professores é inacreditável. Se a gente for considerar só a disciplina de defesa contra as artes das trevas, já dá pra perceber que os funcionários contratados pelo Barbudo sequer passaram por um processo seletivo minimamente assim. Pior que é realmente complicado, né? É porque assim, também tem que trocar todo ano. Vamos ser sinceros ali que tem a maldição do negócio. Então é um pouco complicado. Maldição no quê? Ué, o Voldemort botou meio que uma maldição ali, jogou uma praga, falou, ó, se eu não posso ser
o professor das artes das trevas, ninguém poderá. Aí todo Nossa, ano essa eles eu têm não que sabia, trocar, não. amiga. Amigo, eles falam isso no filme. Gente, juro que essa Gente, eu não tô lembrava maluca, dessa. não. Eles falam isso e troca até no filme, né? É por isso que troca todo ano. Não pode ser a mesma pessoa. Gente, essa eu não sabia. Aceitável. O primeiro não foi submetido a um exame médico para descobrir se tinha um parasita maligno atrás da cabeça. O segundo era um completo incompetente que broxou o braço do protagonista. Não sobrou osso nenhum. E de quebra, conseguiu apagar a própria memória com uma varinha que ele já tinha sido avisado que estava quebrada. O terceiro, mesmo sendo um bom professor, tinha uma condição de saúde preocupante que poderia colocar todos à sua volta em risco e que não recebeu o suporte necessário. O lobisomem do Lupin, eu acho que é o melhor estilo de lobisomem, assim, de representado, sabe? Que é realmente um lobisomem. Tu vai falar- Amiga? Eu tô esperando você falar alguma coisa, que eu tava olhando pro alto, assim. Aí eu não sei se eu tô sendo Não, eu ignorado ia ou se falar você de tá Teen pensando. Wolf, mas É o- aí É o quê? eu ia falar de Teen Wolf, mas aí eu falei, não. Não, é porque eu tô falando, é uma criatura mesmo, sabe? Eu tô falando de maneira geral. Porque assim, tu pega o Jacob, é um lobo grande. Não é um lobisomem, vamos ser sinceros. Aham. Eu gosto de Crepúsculo, tá, gente? Mas, tipo, Teen Wolf também, eu gosto do lobisomem do Teen Wolf. Mas não é um lobisomem, entende? Esse dali é uma criatura, um lobisomem. Sim. E eu, cara, o meu filme favorito é O Prisioneiro de Azkaban. E eu sei que tem muita gente que reclama porque fala que o livro é bem melhor. Eu escutei o audiobook do livro. Eu acho muito bom também. Eu acho muito, assim, melhor, não vou dizer. Eu acho que os dois estão pau a pau. Amiga, eu tinha um pouquinho de medo de ver Prisioneiro de Azkaban, acredita? Ai, cara, é porque eu sou cagona também, eu não vou ser hipócrita aqui. Mas eu gosto de muita coisa que tem essa estética meio sombria, meio uma vibe de Halloween. E o Prisioneiro de Azkaban, ele consegue trazer meio que essa essência, sabe? É a mesma essência de quando, sei lá, tu tava assistindo Abracadabra, sabe? Das bruxas. É essa vibes, sabe? Em Comensal da Morte disfarçado, e o último era um rancoroso favoritista que descontava as frustrações nos alunos. Ah, e falando em favoritismo, não é novidade pra ninguém que esse Papai Noel da feitiçaria sempre puxa a sardinha pra Grifinória. E ok, dá até pra dizer que eles mereceram os pontos que foram entregues no final. Cara, teve algum filme que a Grifinória não ganhou no final? A Taça das Eu Casas? acho que não. Podia Na verdade, ter eu acho algum, que né? não mostra. Acho que só no primeiro filme que mostra isso, né? Não? Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Nos livros eu também não lembro. E eu acho que nenhum dos outros ganhou, se não me engano. Aí a gente pode estar falando merda, assim, que eu também não li tantos os outros livros, não. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o Enigma do Príncipe. Os últimos eu não lembro muito. Mas anunciar a vitória da Sonserina e depois tirar foi pura sacanagem do velho. Sim, parabéns, Sonserina, com tudo. E como se não bastasse essa escola trazer uma sensação de segurança tão acolhedora quanto o Carandiru, o diretor simplesmente faz a egípcia diante das lesões frequentes dos alunos e manda 4 molequinhos do primeiro ano cumprir detenção numa floresta que tem literalmente proibida no nome. Tem mais do que lobisomens naquela floresta. Tenha certeza disso. Sem contar que ele tem um fucking cérebro dentro do colégio. Os pirralhos dão de cara com ele e só não morrem por pura sorte. E falando no cachorrão de 3 cabeças, não importa o quanto eu tente fugir das mitologias, elas me perseguem. Porque o universo de Harry Potter é recheado de inspirações das mais diversas. Você tem os Cerberus e Centauros da mitologia grega, Trolls e o Fenrir da nórdica, os Duendes da celta e mais uma porrada de outros. Então, se você ficou curioso e gostaria de ler mais sobre o assunto, eu recomendo o box de mitologia da editora Pandorga que está patrocinando esse vídeo. O conjunto vem com 4 livros: mitologia grega, nórdica, celta e... Pô, vou te falar, achei bonitão os designs aqui, tá? Achei meio barroco. Ah, cara, mas é bonito, ó. Você olha isso aqui, ó. Realmente dá pra ver que é de cada mitologia. japonesa. Todos capa dura com um visual maneiríssimo e que entregam as melhores... Cara, esses negócios assim de design me pega muito, ó. Coisa ilustrada. Olha isso aqui também, ó. É que pra vocês que estão assistindo não vai dar pra ver minha setinha, não sei porquê. Mas eu ia apontar. Olha como é que a bicha é burra, né? Enfim. histórias de maneira resumida, com um linguajar acessível e com ilustrações no decorrer. E pra você que é Potterhead, o de mitologia celta tem literalmente um capítulo sobre Harry Potter. Então, pra quem tiver interessado, é só clicar no link que tá na descrição. É assim... Eu vou aprender mais com esse cara aí, como é que eu faço os merchan, porque eu gostei pra caralho do merchan dele. E usar o código ANALISA10 para ter 40% de desconto na compra. E agora, voltando ao vídeo. Fora tudo isso que eu falei, o nosso diretor responsável também deixa a escola funcionando igualmente, mesmo ciente que tem um monstro assassino lá dentro que ele já sabia que tinha matado uma aluna no passado. Sobre a garota de 50 anos atrás, ela morreu no banheiro. E depois que um grupo de alunos quase foi morto pela cobrona secreta, em vez de aprender a lição, esse grande mestre continua deixando o colégio aberto após a invasão de um suposto assassino. Ele está aqui, em algum lugar do castelo. Sirius Black! Ah!
E também permite que uma aluna de 13 anos use um objeto de viagem no tempo que os livros deixam claro que é mega perigoso. Aí no ano seguinte, não só Hogwarts... Não, mas olha só. Se não me engano, quem deu esse negócio pra Hermione foi a McGonagall. Não, amigo, acho que foi o Dumbledore. Foi a McGonagall. Eu lembro que foi o Dumbledore. Gente, vocês que são provavelmente bem melhores do que a gente do universo de Harry Potter. Foi a McGonagall ou foi o Dumbledore? Se eu errei, desculpa, fui moleque. Acontece. Se o André errou, massacrem ele. Brincadeira, não Olha só massacrem como é não. que é injusta, né? Eu vou deixar vocês decidirem pra você ver como é que ela é injusta. Não, brincadeira, gente. Não massacrem meu amigo, não. Ficou com medo? Hogwarts recebe um professor que tortura os alunos, usa a magia das trevas, e o Barbudo faz porra nenhuma sobre isso, como ele cedia um torneio mortal que arrisca a vida de vários adolescentes só pra fazer um entretenimento barato. E que, diga-se de Não, passagem... mas no torneio você tem que ser maior de idade pra se inscrever. O Harry não era menor? Ele era, mas aí o olho torto lá, olho tonto, como é que é? O Ah, lembro olhinho mesmo lá. não. O olhinho lá pegou, fez uma feitiçaria e botou o nome dele. Eu acho que nem fez feitiçaria, você só precisava que outra pessoa que fosse maior de idade colocasse o nome. Não precisava ser você a colocar o próprio nome, se não me engano. Pô, nesse filme o Harry morreu várias vezes quase. Todos os filmes são assim, no caso. Tem as provas mais chatas de qualquer campeonato da história da ficção. É sério, numa das provas, a plateia fica 1 hora olhando pra porcaria de um lago Isso e aí na é outra pra um complicado. labirinto de planta. Porque não tem câmera. Ninguém vê o que tá acontecendo. É só o povo olhando pro nada. Que porra de torneio é esse? O que ele tem? Eu não sei, não consigo vê-lo. E dizer que isso é perigoso é elogio. O primeiro desafio tem a caralha de um dragão e o segundo envolve quase afogar alunos que nem estavam participando da competição. Eles são só vítimas desse matadouro disfarçado de escola. E se o torneio por si só já não fosse perigoso o suficiente, tava todo mundo sabendo que tinha coisa errada quando o Cicatriz é escolhido pelo Cálice de Fogo, mesmo jurando que não pôs o nome lá dentro e sendo menor de idade. Tava claro que tinha dedo do Zé das Cobras nisso. Cara, reclamo muito dessa cena, né? Porque o Dumbledore, ele é super agressivo, ele começa a gritar com o Harry e, tipo, no livro ele é sempre calmo, sabe? Não tem sentido nenhum. E eu, quando assisti a primeira vez, eu não sabia que tinha essa diferença, sabe? Mas, realmente, quando tu lê o livro, tu fica, não? Pô, o Dumbledore, ele tá em paz até demais, né? Tô sabendo agora dessa informação também. Sério? Aham. Aí. Mas o nosso querido professor responsável acha ok manter tudo como tá, inclusive deixando o menino participar, o que a gente vê no final como dá certo. Ele voltou! Voldemort voltou! E obviamente Ai, que cara, um negócio, né? O dublador do Harry Potter brasileiro, se não me engano, ele morreu, né? Mentira. Morreu, amigo, tem um tempão. Isso, eu não sabia não. Ele era dublador do Diego, do RBD também, mas eu lembro que na época a galera falou, eu acho que ele era um policial também, se não me engano. Eu não sei, tá, gente? Eu posso estar passando um monte de fake news aqui, é porque eu lembro que me falaram isso na época e me marcou, eu não sei se é verdade. O cara não tô vivo. É, corta, né? Não, mas assim, eu acho que realmente ele acabou falecendo aí. Mas, cara, eu adorava. Tipo, é muito estranho não escutar o Harry Potter. O Daniel Radcliffe com a voz de outra pessoa quando ele faz outros filmes, sabe? depois de participar desse torneio maldito, o Harry fica traumatizado com tudo que rolou. Aí no ano seguinte, com certeza o Barba Arrumada tentou se redimir e dar o suporte necessário pro menino, né? Professor! O cara ignorou o moleque na cara dura, sem mais nem menos. Não, ele devia estar ocupado, dia ruim, vamos ver outro momento. Olhe pra mim! Tá, agora o garoto se impôs. Não vai ter como o velho continuar sem falar nada. Severo, não podemos mais esperar. Você tá de brincadeira. Não só ele continua dando vácuo no menino, como ainda coloca ele pra ser levado pelo professor que ele menos gosta. Esse safado só podia querer muito que esse menino sofresse algum transtorno psicológico. Eu pensei que me distanciando de você, como fiz o ano todo, ele ficaria menos tentado. E, portanto, você estaria mais protegido. Ah, que... Cara, é sempre assim, né? É sempre assim. Todo mundo sempre vem com uma desculpinha. Ah, eu te deixei porque eu achei que seria melhor pra você. Eu fiz isso e aquilo. As pessoas não conversam, entende? Era só o Dumbledore falar, olha... É que também se ele falasse, olha, Harry, isso, não teria livro, entende? É verdade. Papinho, tu não queria era o Tomzinho te espionando, isso sim. Amiga. Proteger o Harry. Oi? Vamos falar de proteger o Harry. Tipo quando você abandonou ele bebê na porta da família mais megera da série, só com um bilhetinho safado, sem nem se dar o trabalho de explicar pros Dursley o que rolou. O que só me faz pensar que, se tivesse aparecido um Comensal da Morte, um Urubu ou uma Angelina Jolie por perto, a história teria acabado ali mesmo. Sério, o coitado do menino tem a pior infância possível. Mas tinha um treco, se não me engano. É porque assim, eu falei, tem um tempo que eu não leio, mas tinha um treco de que tinha um feitiço de proteção com a Petúnia. Eu não sei. Não sei, tá? Não Eu lembro. lembro que tem algum bagulho a ver, tipo, com como eles são ruins, eles escondem o cheiro do Harry. Alguma coisa assim.
Não é cheiro, eu acho não. que tem. É alguma coisa assim. Eu acho que sim, o negócio que tu falou. Eu acho que eles são muito trouxas, né? Um negócio desse. Não É sei, alguma coisa gente. assim, Não gente. É muito sei. grande ver Não tempo somos que- especialistas em Harry Potter. Possível com essa família de desnaturado, e o velhote em momento algum mostra se preocupar com isso e nem permite que ele seja criado por bruxos com a desculpinha sem vergonha de que é melhor ele crescer longe da fama. Vai ser bem melhor para ele crescer longe de tudo isso. E se você acha que foi só na velhice que ele começou a ficar escroto, eu tenho más notícias pra você. Lá nos últimos filmes, a gente descobre que o dito cujo, quando era jovem, tinha vergonha da própria irmã, que sofria de uma doença pós-traumática, não dava o suporte necessário pra ela, deixando tudo nas costas do irmão mais novo, e no tempo livre tava se envolvendo com um tal de Grindelwaldo, que, caso você não saiba, foi apenas o antecessor do cara de tomada e que tinha o mesmo ideal de supremacia eugênica dos bruxos. Ideal esse que o futuro diretor de Hogwarts... Gente, olha só. Todo mundo se apaixona por um red flag em algum momento. O Harry Potter, ó. O Dumbledore teve seu momento. Aqueles... Aí sabe o que eu imaginei agora? O Dumbledore cantando aquela música da Britney. Mama, I'm in love with the criminals. Sabe qual é? Aham. Sabe por quê? Porque vem na cabeça, às vezes, aquelas cenas que falam, ai, você muda a música e muda totalmente a cena, vira outra cena. E aí tem aquela do Snape, que ele tá fechando os negócios, aí começa a tocar Crazy in Love, zoando. E tem a outra que o Harry tá com a Ai, meu diretora Deus, escrota. E aí começa a tocar a música de 50 Tons de Cinza. Aí eu falo, caraca, mano, realmente assim, muda totalmente o clima do bagulho, tá ligado? Você é um menino mau, Harry. Senhor Bridgerton. Compartilhava e estavam os dois juntos de tramóia pra esse plano do mal. Depois disso, ele até se mostra arrependido, mas nunca fala pra ninguém desse passado e tenta consertar os seus erros da maneira mais torta possível, incluindo arriscar a vida de pessoas no processo. E quem Tadinho. conhece essa franquia tá ligado na famosa frase do porco pro abate. O que é apropriado, visto que o nome do colégio é Verruga de Porco. Enfim, o Harry descobre que tem um pedaço da alma do careca É dentro o quê? Não sabia dessa também, Eu não. também não sabia dessa, não. Isso aí eu, tipo... A galera que assiste Harry Potter e que lê os livros de um jeito absurdo assim, deve estar caralho, mano. O que são esses dois que não sabem porra nenhuma de Harry Potter? O que eles estão fazendo aqui? de si e que ele teria que se sacrificar pra eliminar ele. Você o criou como um porco para o abate. Nem sou eu fazendo essa comparação. O próprio Snape fica chocado ao perceber que o menino que sobreviveu a um ataque quando era bebê estava sendo criado pra morrer nas mãos do chefão final. Não me diga agora que você se afeiçoou ao menino. E agora, se vocês me permitirem um momento chapéu de alumínio, eu gostaria de insinuar que os planos do Barbudão vão mais além do que as pessoas costumam imaginar. Na Pedra Filosofal, é esclarecido pelo próprio Barba Branca que o Harry carregava no sangue uma magia de proteção muito poderosa, ativada quando a mãe dele se sacrificou para ele sobreviver. E uma atitude como essa deixa uma marca. Ela está entranhada em você. E dá pra especular que o plano do diretor no primeiro filme era usar essa proteção no sangue do moleque pra prejudicar o Valdemar e talvez até acabar com o que sobrava dele. Como a gente vê no final, o Harry teve que passar por algumas armadilhas colocadas a mando dele pra impedir que o professor Nuca Demoníaca... Porque assim, eu fico pensando também, eu não sei se aquela que não pode ser nomeada, se ela tinha pensado que ia fazer tanto livro assim pra frente, né? Porque se tu parar pra analisar, o primeiro livro, o primeiro filme, ele tem um término, sabe? Porque ele consegue derrotar ali o vilão. Tudo bem que é um livro bem mais infantil, realmente. Eu não sei se ela tinha na mente já que ia ter todas essas proporções. Que assim, gente, Harry Potter, mesmo que a criadora aí tenha feito umas paradas meio nada a ver, é um bagulho muito grandioso, sabe? Mas eu não sei se desde o início ela tinha esse pensamento de que ia ter tanto livro, porque são 7, né? Ah, amiga, deve ter pensado, tipo, ai, se eu pudesse expandir, fazer isso aqui, entendeu? Mas do primeiro ela, tipo, deixou um finalzinho mais fechadinho, entendeu? Porque senão vai ter outros. Se acabou, vai ter acabado bem, sabe? Tem um final ali, não precisa de uma continuação. conseguisse a Pedra Filosofal. Armadilhas tão difíceis e complexas que até 3 pirraios do primeiro ano conseguiram vencer. E o velho de vestido... Cara, mas isso aí é de qualquer coisa. Naruto também é um bando de pirralho que tem que resolver as coisas enquanto os adultos estão lá. Então, isso aí não é desculpa. Um negócio assim que eu lembrei do livro de Harry Potter, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho uma raiva que a autora, ela cisma que você, tipo, não leu o outro livro há pouco tempo. Ela, tipo, começa a fazer uns... Tipo assim, todo início de livro, ela resume uma parte do que foi no passado. Aí, todo início de livro é, de novo, aquela ladainha. Eu fico, tipo, cara, pra quê? Parece que o pessoal não tá lendo, né, o resto. Tipo, geralmente você lê em seguida. Eu sabia que todos aqueles obstáculos seriam fichinha pra um bruxo tão poderoso e apelão. Tanto que, quando o Harry saiu vitorioso do tabuleiro de xadrez, o Duas
cara já tava esperando ele no espelho de Ogezed, o que só me leva a acreditar que o plano era esse desde o começo. Até porque, que outro motivo haveria pro Hagrid buscar um pacotinho tão suspeito e valioso no mesmo dia em que ele foi com o menino comprar o material escolar? Eu não devia ter dito isso. Não devia ter dito isso. E isso, somado ao fato de que a Pedra Filosofal poderia ter sido destruída desde o início, mas em vez disso foi levada para uma escola, só reforça a minha teoria de que ela foi colocada em Hogwarts como uma isca pro bruxão das trevas, e que o personagem principal foi manipulado a estar exatamente naquele lugar no final do filme para servir de arma contra esse antagonista, que não conseguia nem tocar o garoto sem que o seu hospedeiro virasse um cinzeiro ambulante. E conforme a gente avança nos livros dessa saga, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. No filme da Câmara Secreta, além da problemática do velho saber exatamente quem era o herdeiro de Sonserina e não ter feito porra nenhuma quando o Tony Ramos gigante foi punido 2 vezes injustamente, ele, como eu falei antes, deixa a escola e as aulas funcionando igual. Negligência típica dele. Mas, e se isso não for só irresponsabilidade? E sim parte de um plano maior? Bom, o que eu acho é que foi tudo uma estratégia para forçar mais um embate entre o Testa Rachada e o adversário dele, que no final não apenas termina com a Cobrona morta, mas também com a informação de que existiam Horcruxes por aí, já que o Harry destruiu uma sem saber. Cara, é que assim, é complicado, né? Tem muita coisa de Harry Potter que tu... Realmente, fica, ai, parece que o Dumbledore sabia de tudo que ia acontecer, mas é aquilo também, gente, né? Porque alguém tá planejando que alguém inteligente que vai saber como é que o inimigo vai agir. Ah, mas, cara, tipo, o Dumbledore sabe de muita coisa, entendeu? Ele não é à toa um dos bruxos mais fortes, então, tipo, Ele é sonso. com Eu certeza. gosto bastante do Dumbledore. Qual é o teu personagem engraçado. favorito, assim, de Harry Potter? Acho que é a Hermione, cara, eu gosto muito dela. Cara, eu quando comecei a escutar os audiobooks dos livros, o filme, eles fazem o Ron ser bem mais legal, sabe? Porque no livro tem partes, assim, e vários livros, que ele é detestável. Que ele é detestável mesmo, assim, que tu fica, caraca, mano, o Ron tem mais ideias, assim, que são meio, sabe, nada a ver, tá ligado? E eu sei que ela usa isso pra até fazer um contraponto com a Hermione, que várias vezes explica pra ele os negócios, mas ele tem muita ideia, tipo assim, que tu fica, caraca, mano, o Ron tem várias atitudes babaca, sabe? E eu senti que no filme a galera tentou fazer ele ser mais legalzinho, sabe? O que eu gostaria de ver o Ron meio mais babaca, assim, nos filmes também. Não, eu falo incrível como a Horcrux foi o segundo filme esse aí, né? Foi. É porque eu acho que É porque assim, eu não sei se na época ela já tinha pensado sobre ter Horcrux, mas ela pode ter feito um retcon. E assim, foi um retcon bem feito se ela não planejou desde o início que fosse. Uma informação que foi botada depois, mas de um jeito bom. Essa teoria também explica por que o nem tão bom velhinho ficou tão de boa com o que era supostamente um dos maiores bandidos do mundo bruxo invadindo a escola pra ir atrás do Haroldinho. Porque no fundo, ele queria que o menino fosse capturado pelo Dogão Sinistro e levado até o Voldemort. Mas dessa vez, não pra forçar um embate. Agora o velhote queria que o Harry fosse morto pelo rival dele. Pois é, o sábio protetor do pequeno Potter queria sua morte já nesse momento. Porque a essa altura, ele já sabia das Horcruxes por conta do diário que é destruído no final do segundo filme e provavelmente já deduziu por alguns comportamentos do garoto que ele tava com um pedaço da alma do malvadão dentro de si. Ou seja, também era uma Horcrux. Cara, mas isso até hoje eu não entendi muito esse rolê, sabe, Eu não... É porque, assim, eu não escutei os 2 últimos livros. Eu escutei os 2 últimos livros, né? Aquela... Mostrando quem eu sou de verdade, né? Mas até hoje eu fico assim, cara, mas fica muito nada a ver. Entendi, beleza. Ele acabou com a parte do Voldemort que tava dentro dele. Mas como é que ele não foi de base junto, sabe? Tipo, o poder do Amiga, amor... por conta da Pedra da Ressurreição. Ele tava com a Pedra da Ressurreição? Tava, amiga. Gente, realmente tem muito tempo que eu não vejo filme. Agora eu me senti uma idiota. Garotinha, que legal, legal. Ainda bem que tu tá fazendo esse vídeo comigo, né? Imagina, eu falando aqui várias merda à toa assim. A galera, que isso, cara? Que isso? E é por isso que o Barbudo não faz nada pra impedir o Harry de participar do torneio Tribruxo no 4º filme. Ele já suspeitava de tudo. Fora que ele também era um velho amigo do Zoiudo original. Ou seja, é certeza que ele percebeu que era um impostor e propositalmente não interferiu pra seguir com o plano dele. Porque esse pilantra é muitas coisas, mas burro não é uma delas. Ele já imaginava que o torneio era uma armadilha pro menino ser capturado e morto. E se não fosse por um paranauê entre as varinhas do garoto e o do Cobra Mardita, o plano teria dado certo e o nosso herói teria ido de base. Morto. Aí você pergunta, mas Guilherme, se ele queria que o Harry morresse, por que ele mesmo não fez esse serviço?
Bom, isso não é explicado em detalhes na obra, mas a gente sabe que destruir esse tipo de magia das trevas não é algo fácil. Não é só tacar um spray de matar barata e pronto, sua casa está livre de Horcruxes. É algo que só pode ser eliminado por forças poderosas, como veneno de basilisco. E eu acredito que a Horcrux do menino só poderia ser destruída por uma Avada Kedavra do próprio Voldemort, já que foi ele mesmo que criou ela. Ele deve morrer, e o próprio Voldemort deve matá-lo. Só que o plano de causar a morte do Cara, esse dublador mudou, né? Porque não era esse que eu lembro da voz do... Mudou. Do Dumbledore. Ou tá em tom diferente da voz. Não, acho que mudou, cara. Eu não lembro de ser essa dublagem. Harry assim tão rápido não dura muito tempo, porque o Gandalf LGBT acaba sendo amaldiçoado quando ele tenta destruir um anel sombrio que continha um pedaço Esse negócio também eu sempre achei engraçado, né? Que ela do nada vinha assim. A cada vez ela soltava assim um negócio novo sobre o personagem depois de ter escrito os livros. Aí vinha do nada. É tal coisa, é tal coisa, é tal coisa. Eu não sei se eu gosto muito desse estilo, não. Nem falando por causa das coisas que saiu dela hoje em dia, mas de maneira geral, eu gosto mais das coisas quando, tipo, são escritas no livro, sabe? da alma do voo de Sauron, deixando ele com os dias contados. Logo, não viveria tempo suficiente para destruir todas as Horcruxes. Mas como o nosso bruxão trevoso é um completo idiota, claro que ele não ia depositar sua alma num objeto comum. Jamais. Ele escolhe os objetos mais chamativos e óbvios, para deixar bem na cara para qualquer debilóide que ali tem um pedaço dele. Por conta disso, o Barbudo, sabendo que tinha a confiança total do Harry, que por sua vez tinha acesso a algumas memórias do Rinoplastia, viu que o rapaz era a escolha perfeita para essa missão suicida. Nesse caso, literalmente. Aí tudo corre conforme o plano dele. O Harry faz um speedrun... Cara, tu já viu aquele vídeo que é mostrando como é que é Harry Potter em outras línguas? Não, acho que não. Aí tinham, tipo assim, eram uns feitiços de Harry Potter em cada língua, né? Se não me engano. E eu não vou lembrar a língua, gente. Mas era um negócio, tipo... Aí acabava. Aí eu falei, caralho, que porra é essa, tá ligado? E era um bagulho muito, tipo... Era um monotom, sabe? Era tão, tipo, nada a ver. E tu ficava, mano, não passa a intensidade. de caça Horcrux se destrói metade em um dia, descobre que é uma delas que teria que se sacrificar, enfrenta o Voldemort e só não morre no final por causa de mais um rolê maluco de varinha, que no fundo é só a JK não tendo culhão de matar o protagonista. Sim. Conclusão, através da sua negligência desumana... Ai, cara, mas eu vou ser sincera. Eu escrevo livros, né? Nenhum que lancei. Espero lançar algum dia, quero muito. E às vezes, alguns personagens não tem como, porque faz parte da história, mas com os principais é muito mais difícil você abrir mão deles assim, nesse quesito. Então eu vou passar um pano, vou defender, porque é realmente um pouco complicado essa parte. Você se apega. Eu já fico triste quando às vezes... Você chora por personagem de um episódio. É que eu sou empática, André, e eu tava menstruada aquele dia, eu tava na TPM. Não, mas olha só, é porque assim, até os secundários eu fico triste às vezes quando eles têm que ir de base, né? Tanto que uma amiga minha, uma vez eu tava mostrando pra ela, né, o primeiro esboço da época lá, que o meu TCC foi um dos livros que eu tenho. Aí eu tava mostrando pra ela, ela falou, cara, adorei esse personagem. Eu olhei assim, eu tipo, Aí ela, por que tu fez essa cara? Você vai matar ele? Eu falei, não. E eu vou. Ele é o meu favorito. Aí acontece. Eu gosto quando eu tenho essa coragem de matar um dos personagens principais. Porque, tipo, querendo ou não, tipo, fica lembrado, entendeu? Sim, tipo, mas eu tô falando o principal, sabe? O principal eu tenho mais uma tristeza, assim, sabe? Eu não sei, é porque, tipo assim, tem uns personagens meus que eles são muito sofridos. Aí eu falo, cara, ele não merece uma paz depois de tudo que teve que passar. O que vale é a marca na nossa vida. E também em prol de uma rivalidade obsessiva, esse feiticeiro canalha coloca em risco e até sacrifica a vida dos seus próprios alunos e aliados. E mesmo Voldemort sendo um FDP, isso nem de longe justifica tudo o que ele fez nessa franquia. Se até o Thanos, que queria no fim das contas ajudar o universo, é um vilão, o Mago Boomer com certeza também é. E o que me dará em troca, Severo? Mas, dentro da história, ninguém vê isso. Ele manipula todo mundo tão bem que até o filho do Harry recebe o nome dele. Alvo Severo Potter. Porque pelo visto... Aquele ali, esquece. Vai sofrer um bullying absurdo. Esse nomezinho aí... Se bem que não, né? É o nome de um diretor de Hogwarts que foi considerado o melhor, mas tem o do Snape. O outro... Ele faz bullying com os outros, era Sonserina ele. Cara, sabe o que é pior? Quando eu fiz o teste do Drácula de Harry Potter, né? Do sitezinho que tem. Deu que eu era da Sonserina a primeira vez. E aí eu fiquei, não vou ser dos malignos, não.
Aí eu fui e fiz de novo. Aí deu de novo Sonserina. E olha que eu botei algumas coisas, já comecei a mentir pra ver se saía Grifinória, né? Que eu queria ser da casa principal. Quando eu fiz o terceiro, e aí deu que a Sonserina, eu falei, irmão, eu vou aceitar. Ela criou uma imagem de que só tem bruxo escroto na Sonserina, porque todos os malignos são escrotos. Mas se você olhar os negócios da Sonserina, são qualidades boas. Tem uns defeitos lá que são, tipo assim, ó. Tem as qualidades, que são pessoas ambiciosas. Eu só tô lembrando disso agora, o que é um péssimo exemplo. Mas, tipo... Tem coisas boas na Sonserina, sabe? E o Merlin... O Merlin foi da Sonserina. Nos livros de Harry Potter. Aí eu falei, cara... Beleza, eu sou Sonserina. Então, eu sou da Gryffindor. Uhum. Gryffindor. Você é corajoso? Quê? Você é Amiga, corajoso? as 2 vezes que eu fiz o teste saiu Gryffindor, então é Grifinória. Tá aí, gente. A gente pode fazer um teste novo pro canal. Eu não lembro só qual era o meu patrono. Cara, meu patrono, se eu não me engano, eu acho que era um cervo. Ah, tu saiu Harry Potter. Tu tá de sacanagem. Eu posso até pesquisar aqui de novo, mas eu acho que era um cervo. Cara, eu não sei se tem, mas eu acho que o meu era algum pássaro. Eu não lembro se era um beija-flor. Não sei se tem patrono de beija-flor, mas eu acho que era algum pássaro. Porque eu fiz o teste de verdade. Não menti que nem o André pra tirar o Harry Potter. Inclusive, pessoal, comenta aqui qual é o seu patrono e qual é a sua casa do De Harry Potter, hein? Hogwarts. Pra gente ver Hogwarts. se nós seríamos amigos ou inimigos. Ou coleguinhas de casa. De casa. Meu louquinho. Basta ter uma aparência de vovô ancião da sabedoria e falar meia dúzia de frases motivacionais de Facebook pra ser Sabe homenageado. o que é pior? Eu não sei porque o Voldemort, ó. O Dumbledore, ele lembra um pouco a minha avó. Não sei porquê, tá ligado? No final. Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos. Tenha mesmo. Porque, olha, torcendo aqui pra próxima reencarnação, a gente viu um pouquinho diferente. Acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Tipo você, né, cretino? Oh. Ah, cara. Eu ia falar alguma coisa bonita, mas eu não consegui pensar. Esse vídeo foi possível graças aos membros do Catarse, como o Leandro, o Rafael, o Igor, o Guilherme e o Matheus. E fora eles, eu quero deixar um salve pra Mariana, pra Ayla e pra Paola, que trabalharam comigo na roteirização e edição desse vídeo. E caso você tenha alguma sugestão de personagem que precisa ser desmascarado aqui no Herói ou Vilão, deixe nos comentários que a gente... Pensa em algum personagem assim que possa ser desmascarado? Algum que é um mocinho e na verdade é um vilão? Pra você que tá assistindo, aparentemente, que nem eu nem o André estamos conseguindo pensar aqui. Eu vou deixar aqui os links tanto do livro ilustrado, que eu devo ter mostrado aí em algum momento do vídeo. Espero que sim, espero que eu tenha lembrado de filmar. E do box do Harry Potter. Tem um que eu acho bonitão. Eu não comprei, vou ser sincera. Mas se você quiser comprar, vou deixar aqui na descrição. Meu nome é Júlia. Meu nome é André. E valeu!